Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração. Toda vez que ligamos a televisão, seja no canal aberto, seja no canal por assinatura, nós encontramos diversos programas sobre culinária. Culinária de diversos países, pratos interessantes. E todos os apresentadores estão preocupados em divulgar as suas receitas com a finalidade de satisfazer os melhores paladares. Então, é receita para um bolo, é receita para um prato especial, é receita para um banquete, é receita para um almoço simples. Há uma preocupação com a receita, exatamente porque o que fazer está contido no programa. Como fazer que é a questão. E todos nós gostamos de receita. Agora, inclusive nos Estados Unidos, várias universidades criaram campos de pesquisa para analisar, para criar, melhor dizendo, uma receita para a felicidade. Porque para eles, analisando os diversos comportamentos, e aí nós podemos dizer que se reuniram psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, sociólogos, estudiosos, enfim, professores, eles se reuniram para estabelecer um programa, uma receita que indicasse o nível de felicidade das pessoas. É aí que foi criado o famoso IDH, que analisa o índice de felicidade das nações. E para surpresa de muitos, nações tidas como atrasadas, muito simples, são as mais felizes. Por exemplo, Butão, por exemplo, Nepal. E as nações desenvolvidas, as nações ricas, provaram que elas ainda não têm um nível avançado de felicidade. Isso vem mostrar para nós todos que não é o dinheiro que traz felicidade. Dinheiro pode trazer comodidade, mas ele não traz felicidade. Porque nesses países também é onde ocorre o maior número de suicídios, o maior número de alcoólatras, o maior número de pessoas drogadas, viciadas. Então, todos estamos à procura de uma receita para a felicidade. Como se felicidade fosse alguma coisa que a gente pudesse conquistar. De plano, de imediato, nós podemos dizer que felicidade não é conquista, felicidade é construção. Vamos construindo dentro de nós próprios a felicidade. E esse aqui é um aspecto muito interessante. A felicidade não está fora de nós, ela está dentro de nós. Nós é que vamos construindo. E o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no seu principal livro, que é a base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, repetimos sempre, publicado em Paris pela primeira edição no dia 18 de abril de 1857, o nosso codificador, o pedagogo Allan Kardec, se preocupou em deixar uma receita também da felicidade. E perguntou aos espíritos, e isso está contido entre as questões 920 e 923, ele perguntou aos espíritos o que era a felicidade, como conquistar a felicidade, e especialmente na pergunta 922, ele formulou a seguinte questão: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Vamos repetir a pergunta para que fique bem clara a preocupação de Allan Kardec. Entre algumas considerações que ele faz na pergunta 922, ele afirma: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos espíritos pode ser considerada uma receita especial, uma receita oportuna, porque é uma receita de felicidade. Dizem eles: no campo material, a felicidade é a posse do necessário. E no campo moral, é a paz da consciência e a fé no futuro. Vejam que receita curiosa que os espíritos dão para nós, que receita
clara, muito oportuna, porque eles dizem assim: no ponto de vista material, a felicidade é a posse do necessário. E no ponto de vista moral, a felicidade é a paz de consciência e a fé no futuro. Essa é uma tríade que Allan Kardec propõe para nós, que os espíritos propuseram. E neste mundo consumista que nós vamos vivendo, nós passamos a considerar que felicidade é ter as coisas. Então, para nós, é preciso ter o mais que nós pudermos. Se temos uma casa, queremos ter duas. Se temos duas, queremos ter 4. Se temos 4, já queremos ter 10. Ora, na medida em que nós vamos adquirindo bens, nós vamos ampliando a nossa problemática. Porque se uma casa dá um problema, 10 casas dão 10 problemas. Criam 10 situações dificultosas para nós resolvermos. Então, a posse do necessário. E o que é necessário para nós? É o suficiente para uma vida honesta, para uma vida digna, aquela que nós possamos dar algum conforto à nossa família, aos nossos descendentes. Então, é preciso nós estarmos atentos com a posse do necessário. Porque quanto mais vamos juntando coisas em torno de nós, vamos criando problemas, vamos criando dificuldades. Com isso não queremos dizer e apregoar que devemos nos acomodar, deixar estar para ver como é que fica, a apatia com relação ao futuro, a imprevidência. Não, nada disso. Queremos dizer que o que nos tumultua a existência é a ganância, cada vez querendo ter mais, cada vez querendo possuir, quando realmente o exagero é que tumultua a nossa existência. Agora, com a revelação do mundo espiritual que foi feita complementarmente por André Luiz, através da misericordiosa, da maravilhosa mediunidade de Chico Xavier, nós que vimos revelado o mundo espiritual, porque o trabalho de André Luiz foi exatamente esse, revelar, dentro da revelação espírita, o mundo espiritual. Ele veio mostrar com detalhes como é a vida no plano espiritual, de que jeito que nós vivemos no mundo espiritual. E quando a gente lê os livros do André Luiz, quando nós estudamos os livros do André Luiz, compreendemos que tudo aquilo que nós amealhamos, juntamos, aquilo que nós, durante a nossa existência, fomos trazendo para o carreiro da nossa vida, isso tudo que é material fica aqui. Ninguém leva nada. Não há como levar a fortuna, não há como levar os títulos, não há como levar a fazenda, os diplomas, não há. Há um só produto que nós levamos, que é o nosso caráter, é a nossa moral. Então, nós temos que batalhar muito com relação ao aspecto da posse desnecessária. Porque os espíritos dizem para nós, como disseram os mentores de Allan Kardec, que a felicidade material é a posse do necessário. O que é preciso para eu viver? O que devo fazer para viver bem? Apenas o necessário. Porque o excesso é que traz a perturbação. Conta-se que, certa feita, Gandhi foi entrevistar-se com o premier britânico Winston Churchill. E quando eles estavam fazendo a entrevista, Gandhi foi acompanhado da sua cabrita, que era uma cabrazinha que lhe dava o leite para se alimentar, e vestido com a roupa natural dos indianos, que é apenas uma veste por cima do corpo. Quando ele chegou no palácio de Winston Churchill, o premier perguntou para ele, ou fez uma observação: mas o senhor está muito mal vestido com muito pouca roupa. Ao que o Gandhi respondeu para ele: mas por que mais roupa se o senhor está vestido para nós dois? Quer dizer, ele mostrou ao Winston Churchill que ele estava desprendido, ele só andava com a cabra para poder ter o leite com o qual se alimentar, e o resto era desnecessário, era supérfluo. Porque aqui nós precisamos despertar a nossa mente para um detalhe.
É o supérfluo que faz com que nós criemos complicações para a nossa vida. Vocês já perceberam que a propaganda que é intensamente divulgada pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, cria para nós necessidades que nós não temos? Já perceberam isso? Como é que as pessoas são levadas a adquirir bens que não estão precisando? A geladeira está funcionando, está boa, o fogão está cumprindo a sua tarefa, no entanto eles começam a divulgar que é um fogão muito melhor, que é uma geladeira muito mais nova, com muito mais recursos, e nós vamos criando uma necessidade dentro de nós que na verdade nós não temos. Repetimos, não queremos com isso dizer que não podemos adquirir esses bens, podemos melhorar de vida. Claro, isso faz parte da natureza humana. Entretanto, nós não podemos tornar-nos escravos desses bens. Nós não podemos colocar a nossa vida em função do excesso de coisas superficiais que não vão resolver o nosso problema. Então, a posse do necessário é uma sabedoria. Porque à medida que nós vamos evoluindo, que vamos caminhando em função da vida material e da vida espiritual, nós vamos compreendendo que o excesso, a ganância, não trazem a nossa tão desejada felicidade. Pelo contrário, eles tumultuam a nossa vida. Porque a riqueza, ela é necessária para o desenvolvimento da vida, mas ela pode ser motivo de atritos familiares. Quantos casos a mídia está divulgando de famílias que estão na justiça tentando provar que fulano ou beltrano não são descendentes do falecido para poder ficarem com a maior parte. Exigem até muitas vezes a exumação dos cadáveres para se provar através do exame de DNA que fulano ou beltrano não merecem receber a fortuna. Isso é um atrito muito grande. Vejam o caso dos famosos aí na televisão. Todos eles, na grande maioria, estão atravessando nas suas famílias problemas porque ninguém se contenta com nada. É a ganância para possuir cada vez mais. Ninguém compreende que o suficiente é que traz felicidade. O supérfluo é que traz a dificuldade. Então, esta receita que os Espíritos dão e que é muito oportuna, ela diz exatamente isso, que a felicidade está diretamente relacionada com a posse do necessário. Não que nós não almejemos crescer, não que nós não queiramos evoluir, não que nós não queiramos melhorar, que ter uma casa boa, que um automóvel da época. Não, não é isso. É o excesso, porque é o excesso que prejudica. Toda vez que nós adquirimos, por exemplo, um automóvel de boa qualidade, um automóvel do ano, que satisfaz aos nossos anseios, aquilo para o que nós precisamos, nós estamos dando emprego para muita gente que trabalha nas fábricas de automóveis. Então tem um lado positivo, então é bom adquirir aquilo. O problema é que muitas vezes nós vamos nos tornando escravos dessas coisas, a ponto de dizermos assim, eu não sou feliz porque eu não tenho um automóvel tal. Ou eu não sou feliz porque eu não fiz uma viagem à Europa. Ou eu não sou feliz porque a minha casa não é uma mansão. Nós não podemos fazer esta relação direta de ter alguma coisa para sermos felizes. Então, é por isso que os Espíritos nos alertam. A posse do necessário. E aí você vai perguntar para você mesmo, não é a lei, não são os outros, somos nós mesmos que vamos perguntar. O que é necessário para eu viver? O que é suficiente para uma vida digna, honesta, alegre com os meus parentes, com os meus familiares? É isso que é a posse do necessário. Nós não ficarmos afadigadamente correndo atrás daquilo que não é necessário para nós, que nem é útil para nós, porque fica muitas vezes estragando, apodrecendo no canto de algum cômodo qualquer, porque nós nem temos mais aquele objeto, não queremos mais dar consideração para aquele objeto. É muito comum a gente ver até
criança que fica em torno dos pais pedindo um brinquedo qualquer, reclamando que gostaria de ter um brinquedo. Assim que os pais conseguem comprar o brinquedo e dão à criança, passadas algumas horas do uso do brinquedo, ele já fica jogado para o lado. A criança já não mais se interessa, porque aquilo já não mais desperta nela o desejo de ficar brincando, se divertindo com aquele objeto. Então vejam, posse do necessário. Quando nós compreendermos exatamente o que é posse do necessário, nós vamos tornar a nossa vida muito mais feliz. Foi o que ensinou Jesus, conforme narrado por Lucas no capítulo 12, nos versículos 13 a 21. É a chamada parábola do homem rico. Um homem semeou as suas terras e colheu uma farta lavoura, colheu uma quantidade de cereais muito grande. Ele então verificou que os seus celeiros não comportavam tanta a colheita. E o que ele fez? Mandou derrubar os seus celeiros, construiu outros e aí guardou a sua colheita. E assim que ele guardou agora muito mais produtos do seu trabalho, da sua lavoura, ele comentou de si para si mesmo: minha alma descansa e goza, ostenta, que é a palavra da moda, né? Todo mundo está preocupado em ostentar. Então, ele diz, agora eu tenho fortuna, eu tenho riqueza, é tanto cereal que eu colhi nesta safra que eu agora posso ostentar a minha riqueza. Olha que coisa interessante. Assim que ele disse essas frases, houve um comentário, segundo Lucas, de Deus dizendo: insensato, ainda hoje tirarei a sua alma. Olha que lição que a parábola está nos dando. Está mostrando para nós que nós ficamos afadigados, atribulados em correr atrás de mais, cada vez mais, e daqui a pouco vamos ter que deixar tudo isso aí, porque não vamos conseguir levar para o plano espiritual. Pensem bem que isso não é um estímulo à preguiça, ao desânimo, à imprevidência, porque a imprevidência é um defeito da nossa alma, que nós temos que combater. Temos que pensar no futuro, sim, temos que trabalhar pensando nos nossos familiares, mas é o excesso que está simbolizado quando o homem mandou derrubar os celeiros para plantar mais, para colher mais e dizer: agora minha alma ostenta a sua fortuna. Diz o Evangelho que a riqueza é perigosa, é até mais perigosa que a pobreza, porque ela incita a 3 vícios muito graves, a 3 defeitos muito graves: ao orgulho, ao egoísmo e à tola vaidade. Contra esses monstros, orgulho, egoísmo e tola vaidade, é que nós temos que lutar. Nós temos de combater para que possamos vencer em nós mesmos ainda aqueles defeitos que caracterizam a nossa personalidade. Porque, como nós sabemos e como disse Jesus, só veremos a Deus quando tivermos puro coração. Não conseguimos ver Deus porque, embora Deus esteja em toda parte, é porque não temos puro o coração. Os Espíritos continuam a dar a receita, a nos orientar, dizendo: no campo moral é a paz de consciência. Olha que coisa maravilhosa que os Espíritos nos falam, nos alertando que não é a fortuna que vai trazer para nós a felicidade, é a paz da consciência. Quanta gente que mora em mansões, em palacetes, e nós não estamos deplorando estas pessoas, não, mas quanta gente que mora em lugares semelhantes a esses e que, no entanto, na hora de repousar, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir, a não ser sob o poder dos soníferos de grande alcance. Quando essas pessoas estão com, digamos assim, recursos materiais, mas não têm recursos morais, porque a sua consciência e o tribunal da consciência é implacável. Quando lá na pergunta 621, os Espíritos responderam a Allan Kardec que a lei de Deus está escrita na nossa consciência,
Isso quer dizer que não há como nós fugirmos da nossa consciência, que todo o mal que praticamos, assim como todo o bem, está registrado em nós próprios, caracterizando o nosso espírito com luz se houvermos feito o bem, com treva se houvermos praticado o mal. Então, é preciso que nós compreendamos que a paz da consciência é um bem que não tem valor, de tão poderoso que ele é. Imagine alguém que ao deitar-se, ou ao encontrar os seus filhos na hora do jantar, na hora da refeição, pense dentro de si mesmo. Olha, eu tenho toda essa comodidade, eu tenho essa fortuna toda, eu tenho esses recursos todos. No entanto, eles são oriundos de atitudes de corrupção. Eu desviei dinheiro do patrimônio público a meu favor. Eu pergunto, onde está a paz da consciência para o corrupto? Ou então aquele indivíduo que negaceia de tal forma a sua vida na terra, de que ele chega ao ponto de possuir bens oriundos de apropriação indébita, isto é, não é dele, mas ele se apropria daquilo, ludibriando pessoas inocentes, que assinam documentos, que assinam papéis dando posse a quem não tem direito à posse. Então, como é que um indivíduo desse pode repousar a cabeça? Como pode repousar a cabeça um político que, durante o seu mandato, só se preocupa em satisfazer os seus anseios, sem pensar que aquele mandato que lhe foi otorgado por Deus e que ele deve representar os interesses da população? Quando Jesus se defrontou com Pilatos, naquele grande momento que é o momento da crucificação, quando Jesus se encontrou com ele, Pilatos quis fazer perguntas a Jesus e disse para ele que ele mandava condenar Jesus. Mas Jesus disse para ele, você só está aí porque Deus quer, porque Deus permite, porque é da vontade do Pai, porque se não fosse você não estaria aí. Assim um político, será que ele já pensou que o mandato que lhe foi outorgado pelos eleitores o foi também por Deus, que ele está sendo convocado para um trabalho honesto em favor dos mais pobres, dos mais necessitados? Perguntamos nós, como pode repousar à noite aquele indivíduo que durante toda a sua vida cresceu, amealhou fortuna, ostenta a sua fortuna, baseada toda ela na corrupção pela droga, na venda de droga? Ele sabe, ele tem consciência de que está destruindo vidas. E como é que ele pode sossegadamente colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Como é que pode? Ou então aquele indivíduo que vai deitar-se, mas lembra que ao seu lado há uma esposa que ele trai desavergonhadamente, engana no seu matrimônio porque tem várias amantes, uma em cada porto. Como é que ele pode repousar a cabeça e ter paz de consciência diante daqueles atos menos dignos que ele pratica? Então nós temos que pensar nisso, que paz de consciência é um dom maravilhoso, é o melhor calmante, é o melhor sonífero que nós podemos ter, porque não precisamos esconder de ninguém, senão de nós próprios, que nós não conseguimos, porque a lei está na nossa consciência. E cada ato menos digno nosso está devidamente registrado na nossa consciência. Muita gente, mesmo na doutrina espírita, comenta que espera que no plano espiritual haja um julgamento para a sua vida recém-terminada aqui na Terra. No entanto, esse é um engano, porque não haverá um julgamento aqui da nossa vida aqui na Terra. Quando nós saímos do planeta, nós já estamos julgados por nós próprios. Se praticamos o mal, teremos sombra. Se praticamos o bem, teremos luz. Então, não é preciso que alguém venha dizer para nós que nós merecemos tal ou qual situação. É a nossa própria consciência que determina. E nós vamos procurar, no mundo espiritual, o lugar compatível com o nosso estágio evolutivo. É o chamado
peso específico do perispírito. Quer dizer, o perispírito possui um peso que nos segura próximo à Terra, se ainda estamos pesados pelo mal, ou nos leva para a proximidade das estrelas, se tivermos praticado o bem. Então nós precisamos pensar nisso. A paz da consciência. Esse é um dom insubstituível. Como olhar o meu sócio, a quem eu engano e prejudico durante a nossa sociedade? Como olhar nos olhos dele e ver que eu o estou enganando, que eu o estou prejudicando e, por consequência, prejudicando a sua família, e à noite repousar, colocar a cabeça no travesseiro e merecer o sono tranquilo daqueles que praticam o bem? Então, quando, na resposta à pergunta 922, os Espíritos dizem que do ponto de vista moral, a paz da consciência é o que nós devemos procurar, não há dúvida que é esse o nosso objetivo. E para isso nós precisamos analisar a nós próprios. Como é que eu estou agindo na Terra? De acordo com aquilo que eu sei através da minha consciência, porque na minha consciência estão as leis de Deus? Já perceberam que quando nós vamos praticar alguma coisa negativa, algum ato menos digno, há um sininho que bate na nossa cabeça dizendo: está errado, não faça, está errado. Mas nós fazemos, porque somos detentores do sagrado e perigoso dom do livre-arbítrio, como diz Emmanuel. E é pelo livre-arbítrio que nós escolhemos, dentre as inúmeras possibilidades, aquela que nós vamos tomar. E somos responsáveis pela atitude que nós tomamos. Então, diante de nós próprios, nós precisamos pensar na paz de consciência. Não é Deus que nos pune, não é Deus que nos condena, Deus é amor. E se Ele é amor, Ele nos olha sempre com amor. O amor de Deus não é condicional, Ele é incondicional. Tanto nos amou, tanto nos ama, que nos criou para usufruirmos de toda a eternidade aquilo que Ele criou. Deus tem amor incondicional por nós. E não nos fica condenando e nem premiando. Somos nós próprios, através dos nossos atos, que nos condenamos ou nos punimos. Se agimos adequadamente com a nossa consciência, tudo vai bem, tudo segue o seu caminho natural. E se agimos erradamente com relação à nossa consciência, as coisas se complicam. Se não nessa, certamente em próximas encarnações. E é isso que justifica o sofrimento aqui na Terra. Quantas vezes nós dizemos para nós mesmos: olha, fulano é tão bom, ele não merecia passar pelo sofrimento. E está passando por quê? Exatamente porque no passado praticou falhas na sua personalidade, cultivou, melhor dizendo, falhas na sua personalidade, que agora estão cobrando um alto preço na sua vida. É o que está lá no Evangelho, no capítulo 5, quando trata de bem-aventurados os aflitos, e ele analisa no item, os Espíritos analisam no item, causas anteriores das aflições. Lá no passado. E é por isso que a reencarnação é uma bênção de Deus, ela nos esclarece a lei da reencarnação, mostrando que nós somos filhos de nós mesmos, herdeiros de nós próprios. Somos nós mesmos que fizemos os erros pelos quais agora, perante a nossa consciência, nós queremos nos acertar. Então, se há um bem supremo que nós devemos procurar aqui na Terra, esse bem se chama paz de consciência. Paz da nossa consciência. Esse bem é tão precioso que nós devemos olhar para dentro de nós próprios e dizer de nós para nós mesmos: repousa em paz, minha alma, porque a minha consciência está tranquila. É o que nos recomenda também Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele afirma que, dentre todas as coisas, o mais importante é nós nos conhecermos a nós mesmos. E ele dá um exemplo. Na minha vida, quando eu estive aí na Terra, eu fazia todo dia um balanço das minhas atitudes e verificava quem eu prejudiquei e quem eu beneficiei. As atitudes benéficas para as pessoas e para mim próprio, eu guardava na minha memória.
Mas aqueles erros que eu cometi, eu procurava consertar, acertar, melhorar, procurando pessoas a quem eu ofendi, procurando pessoas a quem eu prejudiquei, para não deixar para depois. E é por isso também que na visão espírita, aquela frase de Jesus, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é uma recomendação muito forte. Por quê? Porque antes de desencarnarmos, nós precisamos estar quites com a nossa própria consciência e com aqueles a quem nós prejudicamos. Paz de consciência. Como é bom a gente poder olhar no espelho e, olhando no espelho, ver diante de nós uma pessoa que não traz máculas, que não traz manchas, seja em que campo for. O espelho é o reflexo da nossa vida. De vez em quando nós precisamos olhar corajosamente para o espelho e dialogar conosco, com nós mesmos. O que é que estamos aqui fazendo na Terra? Como está a nossa conduta? De que nos acusam as pessoas com as quais nós convivemos? Como temos conduzido os nossos passos? O que estamos fazendo com os conhecimentos que Deus colocou no nosso caminho? Sobretudo, como está a nossa consciência diante da sociedade, por exemplo? Agora que vivemos essa pandemia do coronavírus, não é necessário que nós analisemos a nossa consciência dizendo para nós próprios, para nós mesmos, como eu estou colaborando com a sociedade com relação ao problema da pandemia. Estou usando adequadamente os instrumentos de defesa que são recomendados pelas autoridades, como a máscara, o distanciamento, a quarentena dentro de casa? Estamos fazendo isso? Agora, recentemente, a televisão mostrou uma rua de São Paulo, onde as pessoas, por ser fundo de uma escola, as pessoas depositam o lixo, que é das suas casas, móveis usados, peças estragadas, resto de telhado, pneus não mais usados. Então, estava aquele entulho que tomava conta de todo o quarteirão, de tanta sujeira. Um dos vizinhos convocou a imprensa para que ela visse o que estava acontecendo. E a televisão foi lá e mostrou a sujeira que estava atrás da escola. Pois bem, a prefeitura regimentou os seus recursos, foi lá e limpou numa tarde de sexta-feira. Limpou todo o lixo que estava depositado ali e até um caminhão-pipa conseguiu lavar a rua, deixando tudo muito bonitinho. Segunda-feira, estava toda suja novamente com lixo acumulado. Nós perguntamos, o lixo tem pernas para ir se depositar nessa calçada? O lixo foi sozinho para lá ou alguém levou? É evidente que somos nós próprios os responsáveis pelo estado da calçada, do passeio público, que é por onde devem transitar as pessoas. Então, qual é a nossa responsabilidade perante a sociedade se nós agimos dessa maneira? Se somos aqueles que somos os responsáveis por depositar o lixo no local indevido, inadequado, por nossa comodidade. Como reclamar então? Estamos colhendo o fruto dessa nossa displicência, porque perante Deus todos nós somos responsáveis quando fazemos o que não devemos, quando usufruímos de oportunidades que não são devidas, quando adotamos procedimentos que prejudicam a maioria. Afinal, somos ou não somos cidadãos aqui do planeta? Esse planeta maravilhoso que tem tudo para nos dar uma existência feliz, adequada, tranquila, que no entanto nós vivemos dizimando as fontes de água, sujando as nascentes, prejudicando os campos, assassinando animais. Agora mesmo, o órgão da ONU responsável pela vida animal está relacionando um punhado de espécies de animais com sério risco de extinção. Mas a extinção ocorre por causa do quê? Por culpa dos animais? Não, por nossa própria culpa. Nós mesmos é que dizimamos desrespeitosamente a natureza. Então eu pergunto, como ter paz de consciência nessa hora?
Como olhar para o meu semelhante e dizer: eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou com responsabilidade perante os meus irmãos. Afinal, nós somos todos uma mesma família, nós todos pertencemos a uma humanidade. Este planeta é um imenso barco navegando sob o controle divino, percorrendo uma trajetória, uma órbita traçada pelas inteligências, mas todos estamos no mesmo barco. Dizer-se, por exemplo, que o que acontece na Rússia não nos interessa, claro que nos interessa. Os efeitos virão e nós todos somos responsáveis por todos os efeitos que ocorrem. Então meditemos nisso. Na hora que nós formos colocar a cabeça no travesseiro e formos fazer a nossa prece, pensemos. Temos paz de consciência? Podemos olhar no espelho com coragem e dizer de nós para nós mesmos: de nada me acusam. Estou fazendo o que eu posso em favor da minha própria pessoa e em favor da minha própria humanidade, porque todos somos irmãos. Jesus, quando orou a prece do Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso, quer dizer Pai de todos. Ele não disse pai de um, pai de outro. Ele disse Pai nosso, quer dizer, nosso Pai. Todos somos irmãos, uns responsáveis pelos outros. Não adianta queremos nos omitir. Todos estamos navegando no mesmo barco, no mesmo planeta chamado Terra, que não sai da sua órbita, que pelas leis da física universal, ele se mantém ligado ao sistema solar, se mantém ligado aos outros planetas. Todos somos responsáveis por esse planeta, que é a casa que Deus nos ofereceu para morar. E aí, os espíritos complementam a resposta que deram. Primeiro, afirmaram que no ponto de vista material, o importante é nós termos o necessário, é a posse do necessário. No campo de vista moral, é a paz de consciência. Então, 2 fatores nós já sabemos. Primeiro, posse do necessário. Segundo, paz de consciência. E eles complementam: e fé no futuro. O que é fé? É nós acreditarmos em alguma coisa. Mas o que é o futuro? É aquilo que há de vir. É aquilo que está para acontecer. Então, nós precisamos pensar claramente se estamos crendo no futuro. A crença no futuro está intimamente ligada à crença em Deus. Qual é o Deus no qual você acredita? O Deus que você acredita, no qual você acredita, melhor dizendo, é aquele Deus que pode ser bajulado? O Deus no qual você acredita é aquele Deus que pode ser enganado? O Deus no qual você acredita é aquele Deus que pode ser comprado? Bom, esse Deus, na verdade, não existe. Esta é uma projeção da mente humana, porque nós estamos antropomorfizando Deus. Quer dizer, estamos transformando Deus num ser, num homem melhorado, um pouquinho melhorado. O Deus que é revelado pelo Espiritismo é o Deus Espírito, conforme narrado por Jesus na parábola da mulher samaritana. Quando ela perguntou para Jesus onde é que Deus devia ser adorado, se era no Monte Garizim dos samaritanos ou no Templo de Salomão em Jerusalém, Jesus respondeu: mulher, Deus é Espírito e como tal deve ser adorado. Então o Deus Espírito está muito acima dessas circunstâncias humanas e ele age através das leis sábias, justas, misericordiosas. Se nós aceitamos a existência de Deus como um ser sábio, justo, misericordioso, a crença no futuro é automática, porque nós vamos entender que tudo aquilo que nos acontecer no futuro é o que nós merecemos.
Porque o Espiritismo revela para nós a lei do merecimento. O Espiritismo, como já dissemos em outras oportunidades, substituiu as palavras azar, sorte, acaso por merecimento, dizendo para nós que tudo está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as leis divinas. Se nós cumprimos as leis divinas, não há o que temer no futuro. O futuro será tão bom quanto nós merecermos. Aliás, a esse respeito, Jesus dá uma lição maravilhosa quando diz para nós que se os homens aqui da terra, se os pais aqui da terra, se o filho pede pão e peixe, ele não dá pedra e escorpião, por que é que Deus daria? E ele fala, olhai os lírios do campo e as aves do céu, que não fiam, nem tecem, e nem Salomão com sua glória viveu como eles. Quer dizer, se Deus protege os pequeninos, por que não vai nos proteger? Deus que é amor, que é suprema sabedoria, que então estabeleceu leis para nos ajudarem, para nos encaminharem no processo evolutivo, a fim de retornarmos à casa do Pai. É muito bonito nós ouvirmos de Jesus dizendo, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Olha que promessa divina. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, esta proteção de Jesus, orientada por Deus, essa proteção de Jesus é o bem mais maravilhoso que nós possuímos. Porque temos certeza que ainda que criemos problemas, que ainda que criemos dificuldades, Deus está nos ajudando, está nos amparando. Deus é onipresente, quer dizer, está em todo lugar, nos amparando, nos protegendo, desde que façamos a nossa parte. Porque também foi Jesus que disse, faça da tua parte que o céu te ajudará. Ora, se cremos no futuro, é sinal de que cremos em Deus. Há uma historieta tão contada por aí, que é muito interessante, que diz que um rei gostava muito de cavalgar. E quando ele ia cavalgar, ele chamava o seu ministro para que eles cavalgassem juntos e eles conversassem. E o rei, nessas oportunidades, perguntava para o ministro, ministro, quem é Deus? E o ministro dizia, majestade, quem é Deus eu não sei, mas eu sei que ele é sábio, é bom e é justo. O rei ficava pensando, caminhavam, voltavam, no outro dia repetiam a caminhada a cavalo e o rei perguntava, ministro, quem é Deus? Alteza, quem é Deus eu não sei, eu sei que ele é sábio, que ele é bom e que ele é justo. O rei ficava meditando aquele respeito e começou a trabalhar em favor dos necessitados do reino. Conseguia madeiras com as quais ele confeccionava utilidades para distribuir para as crianças, para as pessoas carentes. Enfim, ele era um rei bondoso. Um dia, ele estava trabalhando na sua carpintaria e, de repente, a serra cortou um pedaço do dedo dele. Ele ficou muito irritado, ora pois eu estou trabalhando para os pobres e aí me corta o dedo? Isso não é justo. Mandou chamar o ministro e disse para ele, ministro, o que é Deus? Majestade, o que é Deus eu não sei, eu sei que ele é sábio, que ele é bom e que ele é justo. O senhor vai preso, disse o rei, porque o senhor está me enganando, Deus não é bom. Eu estava trabalhando na carpintaria para os pobres e cortei o dedo, então Deus não é bom. O senhor vai preso. Mandou prender o ministro na masmorra, mas gostava de caminhar a cavalo. Então ele foi, montou a cavalo e foi sozinho caminhar. Um dia ele se distraiu um pouco e quando ele percebeu, ele já estava no país vizinho, porque o seu reino era pequeno e ele foi para um país vizinho, que era habitado por canibais. Eles pegaram o rei e disseram, hoje vamos ter um jantar real. Chamaram o feiticeiro da tribo, o pajé da tribo, e disseram, olha, vamos tirar o coração desse rei para comer as suas carnes. O pajé fez todos os rituais
E quando ele começou a observar o corpo do rei, ele disse: não, esse homem está marcado por Deus, o dedo dele está cortado, nós não podemos comê-lo. Devolvam o rei para o seu reinado. Eles puseram o rei no cavalo e o rei voltou para a sua casa. Mandou chamar o ministro e disse para o ministro: ministro, o senhor tem razão, Deus é bom mesmo. Se eu não tivesse cortado o dedo, eu seria comido pelos canibais. Mas Deus não é justo, porque com o que aconteceu, o senhor ficou preso aí injustamente. Ao que o ministro respondeu: não, Alteza, não, Majestade, Deus é justo sim. Foi bom ter ficado preso, porque se eu estivesse caminhando com o senhor, eu seria comido pelos canibais. Eu não tenho defeito nenhum. Então o rei se convenceu que Deus é sábio, é bom e é justo. Então precisamos meditar sobre a fé no futuro. Depositar as nossas vidas na mão de Deus, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, o melhor que nós pudermos. É provável que para muitos o pouco que nós façamos não seja suficiente, mas para nós porque é o melhor do que nós podemos. Não podemos deixar que nos acomodemos, que nos satisfaçamos com qualquer coisa. Não, não é isso. Precisamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, a fim de que possamos merecer a ajuda das leis de Deus para nos beneficiarem. Fé no futuro. Quanta gente não dorme preocupada com o futuro. Ai, meu Deus, como será? Como nós dissemos, a preocupação com o futuro, sobretudo a preocupação exagerada, demonstra que não temos muita fé em Deus. Mas precisamos ter a fé em Deus justamente porque já temos prova da ação divina em quantas atitudes da nossa existência. Nós, os espíritas, então, ficamos preocupados com a próxima encarnação. Ora, se nós entregamos a nossa vida a Deus, confiando que Ele é sábio, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, sabemos que o melhor virá ao nosso encontro, ainda que sejamos criaturas falhas, ainda que sejamos criaturas que cometem erros, mas nós sabemos que estamos aqui também aprendendo, espiando as nossas falhas e aprendendo em função do caminho que temos que percorrer para retornar à casa do Pai. Há uma história muito interessante que revela a confiança em Deus. Diz que um indivíduo não acreditava em Deus. E um dia ele estava caminhando por uma ladeira, por um barranco, e escorregou e caiu. Na queda, ele conseguiu se prender a uma corda e ficou segurando ali para não cair. E já era noite, então ele estava com muito medo. Aí ele pensou: quem sabe eu peço a Deus, se esse Deus existe, e Ele me ajuda para um milagre acontecer. E ele orou, não é bem uma oração, mas fez um pedido: Deus, se o Senhor existe mesmo, me salva dessa situação. E enquanto ele estava agarrado à corda, ele ouviu uma voz dizendo para ele: solta a corda. Ele então ficou meditando e disse assim: mas Deus não existe mesmo. Se eu soltar a corda, eu vou me projetar lá embaixo e vou morrer. Tornou a pedir: Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda, me tira dessa situação. E novamente a voz respondeu: solta a corda. Ele disse: não vou soltar a corda. Eu não acredito nesse Deus e não pode ser verdade. Se eu soltar, eu me esborracho lá embaixo e aí eu estou mesmo morto. E ficou agarrado à corda a noite inteira. Aquela noite foi uma noite especial porque nevou muito, caiu muita neve e ele morreu agarrado à corda. Quando clareou o dia, as pessoas que o acudiram verificaram que ele estava a apenas alguns centímetros de uma plataforma onde ele poderia cair e salvar a sua vida. Este que é o ensinamento moral. Quantas vezes Deus fala para nós: solta a corda, mas nós não acreditamos nele e não soltamos a corda. Morremos apegados ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa presunção. Deus nos convida:
Solta a corda, que nós vamos caminhar, você vai avançar, você vai evoluir, mas nós permanecemos agarrados. Não querendo admitir a possibilidade que mesmo nas dificuldades, mesmo naquilo que parece impossível, Deus está presente resolvendo o problema. Então, não nos apeguemos em demasia a nada. Nada é nosso, nada nos pertence. Tudo pertence à bondade divina que nos oferece circunstâncias, meios, bens, familiares que nos ajudam a crescer, a melhorar. Quanta gente fica pensando, meu Deus, como vai ser a minha velhice? Vai ser aquela que nós merecermos. É claro que não podemos ser imprevidentes, gastar tudo que nós recebemos sem pensar no futuro. É claro que não podemos. Mas confiemos em Deus. Sobretudo, demonstremos a confiança em Deus praticando os seus conselhos, soltando a corda, não nos apegando a coisas materiais com as quais nós podemos melhorar a nossa vida na Terra, mas, no entanto, vamos ter que deixar aí, seja o que for. Procuremos o aspecto moral, o aspecto superior. Por isso, os Espíritos repetiram. Desprendimento das coisas materiais, é o posse do necessário. É o necessário. Depois, paz da consciência e, finalmente, fé no futuro. Vejam, uma receita preciosa que a gente só vai saber se é boa colocando em prática, porque é a prática desta receita que vai fazer com que nós nos convençamos de que ela é de sabedoria. Foi por isso que os Espíritos nos deram essa receita, porque eles sabem que se tivermos a posse do necessário, tivermos a paz da consciência e tivermos fé no futuro, haveremos de chegar à casa do Pai, que é o nosso sonho tão almejado. Por isso, terminando, o poeta sempre traz para nós uma mensagem dizendo assim: julguei da vida haver galgado a escada, esta escada de mármore polido que nos conduz à estância desejada de um grande bem raríssimo atingido. Hoje vejo que afinal quase nada consegui haver subido. Restou-me longe o termo da jornada em que exausto me quedei vencido. Pelos desvãos da escada, mal me erguendo, já sem noção e sem a fé que anima, nem sei se vou subindo ou vou descendo. Por isso, os seus extremos jamais acho. Vejo degraus olhando para cima, vejo degraus olhando para baixo. Muito obrigado.